No Radar Vascaíno está de volta. Eu sou o Edinho RJ. Uma boa noite para você. E caso seja a sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo. Comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser nos ajudar, seja membro a partir de R$ 2,99. Você ajuda o canal a permanecer no ar. Você também tem a opção do Pix no radarvascaíno@gmail.com. No radarvascaíno@gmail.com. E aproveita e segue também a gente nas redes sociais. Instagram, @no Radar Vascaíno, Twitter, @radar_vascaíno e Facebook, no Radar Vascaíno.edinho.rj. Bem, minha gente, rolou uma treta ainda há pouco, né? Hoje, durante o dia. O jornalista Rodrigo Capello resolveu fazer uma gracinha com o nome do Eurico Miranda, e o Sérgio Frias, mais uma vez, um abraço aí para o Sérgio Frias, não deixou por menos. Eu vou colocar para você aqui agora o Twitter que o Rodrigo Capello postou hoje de manhã. Vamos lá. Está aqui, ó. Breve papo com um professor do mestrado, um britânico, falamos sobre Vasco, e ele perguntou: como é o nome daquele dirigente que queria tirar as ambulâncias do campo? Eurico Miranda, falou Capello. Aí o professor perguntou, aliás, ele está vivo? Aí o Capello falou: morreu faz 2 anos. Ah, então existe justiça. Aí o Capello completou embaixo, colocando: a fama é internacional. Muito bem. O Sérgio Frias não ia deixar por menos e fez um relato dos acontecimentos dos quais a Rede Globo, junto com esse jornalista, quis simplesmente manipular e falar em verdades que até hoje propagam sobre aquele acontecimento. Eu vou colocar para vocês agora a fala do Sérgio Frias e depois a gente volta. Infelizmente, eu sou obrigado a retificar algo que eu recebi hoje por WhatsApp de um amigo vascaíno, dito pelo funcionário da Globo, Rodrigo Capello, no Twitter. Ele publicou um tweet no qual fala sobre um diálogo que teve com um amigo inglês, um amigo britânico, professor. Nesse diálogo, o professor pergunta a ele sobre se estava ainda vivo aquele dirigente que mandara retirar a ambulância do estádio. O Rodrigo Capello responde a ele dizendo que já havia falecido há 2 anos. E o inglês, amigo dele, responde de volta que fora feita a justiça divina. Não se faz justiça distorcendo ou contando qualquer tipo de inverdade, ou deixando que se proliferem inverdades. A justiça se faz quando se age com a devida responsabilidade e em respeito aos fatos. No dia 30 de dezembro de 2000, Vasco e São Caetano jogariam aquela partida que a princípio seria a decisão do Campeonato Brasileiro daquele ano. Aos 23 minutos do primeiro tempo, parte do alambrado, onde ficava a Força Jovem do Vasco, em São Januário, cedeu. Houve alguns feridos e um clima de preocupação, um clima de tensão. E dali, nós podemos colocar esse momento como se fosse o marco zero de uma sequência de imagens e áudios da Rede Globo que transmitia ao vivo a partida, e com ela nós podemos ter uma condição de entender como os fatos se deram. Considerando o marco zero esse momento, no minuto 13, o narrador Galvão Bueno atesta já havia 3 ambulâncias no campo para socorrer os torcedores. A essa altura, o Corpo de Bombeiros estava presente já há alguns minutos e era
feito o atendimento dos feridos também na parte de trás das arquibancadas, segundo o próprio narrador. No minuto 18, o locutor, Galvão Bueno, diz que qualquer atitude deve ser tomada levando-se em consideração o bom senso. Eurico Miranda, em seguida, é entrevistado por Renato Ribeiro, repórter, que pergunta: o que o bom senso manda fazer nessa hora? Eurico responde: primeiro atender os feridos. E repete a mesma frase no segundo seguinte. Diz o repórter que o dirigente, naquele momento, providenciava a chegada de mais macas e ambulâncias. Galvão Bueno passa, então, a tecer elogios a Eurico Miranda pela demonstração de bom senso. No minuto 19, ouve-se a torcida do Vasco gritar das arquibancadas: sai do campo, sai do campo. No minuto 20, chegam mais 3 ambulâncias no gramado. Agora já são 6. No minuto 23, mais 2 ambulâncias e um carro do Corpo de Bombeiros adentram no gramado. A torcida da arquibancada volta a gritar: sai do campo, sai do campo. No minuto 26, surge um helicóptero no gramado. No minuto 27, José Roberto Wright, comentarista de arbitragem da Rede Globo, elogia a torcida do Vasco, dizendo que a grande maioria demonstra tranquilidade. No minuto 29, é focalizada mais uma ambulância. No minuto 30, surgem mais 3 ambulâncias. Galvão Bueno e Wright divagam sobre a continuação ou não da partida. No minuto 32, o tenente-coronel do Corpo de Bombeiro diz ao repórter Renato Ribeiro terem sido consideradas todas as lesões ocorridas de leve gravidade. No minuto 34, Galvão Bueno questiona se seria adequada a continuação da partida diante do que estava acontecendo naquele momento no gramado. No minuto 35, Eurico Miranda conversa com o árbitro Oscar Roberto de Godoy. No minuto 39, Juninho Pernambucano é entrevistado por Renato Ribeiro sobre a opinião do atleta a respeito da continuação do jogo. Diz ele que se houvesse segurança para o torcedor, não haveria problema para a continuidade da partida, mas que a decisão caberia ao árbitro da partida, Oscar Roberto de Godoy. Muitos flashes em seguida são mostrados de Eurico Miranda, antes de cortes rápidos para as imagens, ou para imagens de feridos. No minuto 44, Daniel do São Caetano é entrevistado, mas não emite uma opinião clara a respeito da continuidade da partida. 4 minutos antes, o presidente do São Caetano, Nairo Ferreira de Souza, afirmava ser contra a continuidade do jogo. No minuto 48, o árbitro Oscar Roberto de Godoy se encaminha para o meio-campo, enquanto isso a torcida Cruz Maltina canta e grita Vasco. No minuto 54, chega reforço de policiamento. A Rede Globo passa mais imagens de torcedores sendo retirados. No minuto 55, o São Caetano decide jogar, embora o treinador Jair Pisserni seja contra. Galvão Bueno diz repetidamente que a continuação do jogo é falta de bom senso. No minuto 57, o narrador Galvão Bueno diz não saber se as informações divulgadas pela Rede Globo estariam chegando ao conhecimento do árbitro, como se isso fosse o fator fundamental para a decisão da autoridade máxima em campo. No minuto 58, o mesmo Galvão diz que o reinício do jogo é um absurdo. Afirma ser até revoltante. No minuto 59, as imagens globais já mostram um atendimento aos feridos no Hospital Souza Aguiar. No minuto 60, Galvão volta a repetir que tem dúvidas se as pessoas responsáveis pela resolução da continuação ou não do espetáculo estão recebendo as informações da Rede Globo. No minuto 61, o técnico do Vasco, Joel Santana, é entrevistado sobre a possibilidade ou não da continuidade do jogo. Joel diz que não cabe a ele se manifestar e relembra o caso ocorrido na final do Campeonato Brasileiro de 1992, entre Flamengo e Botafogo, quando a proteção de uma parte das arquibancadas do lado rubro-negro cedeu, ocasionando mortos e ferimentos em cerca de 105 torcedores, o que não impediu a realização da partida. No minuto 65, o coronel Paulo Gomes Santos Filho, da Defesa Civil, afirma que a Polícia Militar, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros garantem a realização do espetáculo, declarando por 2 vezes ser o estádio seguro.
No minuto 67, Galvão Bueno elogia o comportamento da torcida do Vasco, que continuava quieta por mais de uma hora esperando o desenrolar dos acontecimentos. No minuto 68, o árbitro faz o gesto de que não haveria mais jogo. Logo em seguida, a torcida do Vasco clama pelo contrário aos berros. No minuto 70, a torcida do Vasco grita em tom de ameaça, manifestando a intenção de invadir o campo. Galvão Bueno afirma que são 53 feridos no Souza Aguiar, sendo 3 graves. Chega então a informação no minuto 73 que o governador Antony Garotinho havia impedido que a partida continuasse, dando ordens para que o poder público não garantisse a continuação da partida. O que ocorreu a partir daí foi uma manifestação de vários meios de comunicação demonizando ou desumanizando Eurico Miranda, ignorando os fatos e com edições convenientes, fazendo o torcedor crer que Eurico Miranda, ignorando feridos, ignorando pessoas estiradas no chão, simplesmente queria que o jogo continuasse e deu ordens, ou retirou a força, ou quis que o campo fosse esvaziado com pessoas feridas para que a partida começasse, o que não condiz com os fatos e não condiz com a atitude tomada pelo dirigente. Foi narrado aí, de minuto a minuto praticamente, o que foi acontecendo, o que foi ocorrendo. E a verdade, portanto, não é essa. A verdade é que houve uma preocupação do Vasco na figura do Eurico Miranda, que foi o seu representante, que foi a campo, que buscou o atendimento, que conseguiu organizar para que houvesse uma improvisação de um departamento médico próximo à arquibancada, que houvesse vários pontos de escoamento para que ambulâncias entrassem e saíssem, que houvesse uma comunicação por parte do poder público para a resolução do problema emergencial e que, em determinado momento, com a situação já sendo resolvida, buscou saber do árbitro o que aconteceria com relação ao jogo. E o árbitro, por sua vez, vendo como se dava todo o procedimento, entendeu que a partida, com aquilo resolvido, poderia ser continuada. Poderia ir até o fim. O poder público, que estava presente no local, que via a realidade do que estava acontecendo, chegou à mesma conclusão, através de seus representantes. E uma pressão da Rede Globo, que por várias vezes, através do narrador do jogo, Galvão Bueno, falou a respeito do tema, essa pressão levou a que, em determinado momento, passado mais de uma hora do ocorrido, já tendo a Rede Globo focalizado várias pessoas sendo tratadas já no Hospital Souza Aguiar, que o governador do estado impedisse que houvesse a continuidade da partida, pelo poder que tinha. Isso foi posto, editado, por exemplo, pela Rede Globo. Na edição apresentada pela Rede Globo, fica a impressão de que o Eurico Miranda, logo no início, logo depois do ocorrido, estava buscando tirar pessoas de campo para que o jogo continuasse. Como se não fosse uma pessoa preocupada com os feridos, com as pessoas que estavam ali, que não estivesse preocupado com que elas tivessem um devido tratamento, uma devida atenção. E não é verdade, não foi isso que aconteceu. Agora, quando se edita algo que aconteceu no minuto 45, como se tivesse acontecido no minuto 15, no minuto 5, aí, de fato, causa confusão ao público, porque não são todos que estavam atentos vendo a partida e entendendo tudo aquilo que estava acontecendo para poder ter um juízo de valor. Mesmo assim, um juízo de valor talvez prejudicado pela forma como a Rede Globo
conduziu através do Galvão Bueno e dos seus comentaristas a partir de determinado momento. Porque no início o discurso era que a partida poderia ou não continuar dependendo daquilo que o árbitro entendesse como correto. Dito isso, inclusive, pelo comentarista de arbitragem, José Roberto Reit, que depois mudou de opinião. Passados cerca de 20 minutos, dizendo que não havia mais clima para ter jogo. O presidente do São Caetano não queria o jogo, já foi dito isso. Os jogadores do Vasco e do São Caetano, quando entrevistados, não tinham uma opinião formada conclusiva, mas colocavam na conta do árbitro a continuidade ou não da partida. E o Oscar Roberto de Godoy, que era o árbitro, entendia que podia ter jogo, tomou o Eurico Miranda, que era o representante do Vasco naquele momento, com mais de uma hora do ocorrido, dizia também ter condições de a partida continuar. O que não tem nada a ver com não cuidar de feridos, ou querer que feridos saíssem, ou querer que ambulâncias fossem retiradas sem atendimento dos feridos para que houvesse partida. Diante de tudo isso, o Eurico Miranda, que na época era deputado federal, foi até a Câmara dos Deputados e apresentou todos os dados a respeito do ocorrido. E lá na Câmara dos Deputados, ele apresenta a edição de imagens e o que aconteceu de fato. Edição de imagens feita pela Rede Globo, num dos programas jornalísticos dela. E o que aconteceu de fato. E, infelizmente, fica, muitas vezes, uma versão que é a versão editada, ou que foi uma versão, de certa forma, conveniente, mas que não foi a versão verdadeira dos fatos. Ou não foi aquilo que aconteceu, e não uma versão dos fatos, melhor dizendo. Porque o fato, muito claro, é que houve uma preocupação e uma ação diligente de Eurico Miranda naquela situação, e que pela rapidez do Vasco e pelas condições que o Vasco tinha de fazer com que entrassem e saíssem ambulâncias, porque havia vários postos no clube, vários pontos no clube para que isso ocorresse, e pela forma como o Vasco foi rápido na sua conduta para resolver um problema de emergência, as coisas de fato puderam andar de maneira a que houvesse os atendimentos devidos. Então, é importante, passados mais de 20 anos, que se reconheça o trabalho feito pelo Vasco naquele dia. Que não foi só um trabalho do Eurico Miranda, mas um trabalho de outras pessoas, voluntárias, que foram a campo ajudar para que aquela situação fosse resolvida. As pessoas diligentes do poder público que lá estiveram. E o fato, felizmente, de não ter havido nenhuma vítima fatal. O Vasco jogaria contra o São Caetano 19 dias depois no Maracanã e venceria o título brasileiro daquele ano. Mas em 30 de dezembro de 2000, o clube deu uma demonstração de que no momento de emergência sabia usar de tudo aquilo que era de seu conhecimento e expertise para que essa situação de emergência não trouxesse um dano maior. Saudações vascaínas, casaca. Tá aí então a fala do Sérgio Frias. Eu gostaria que você comentasse sobre esse assunto aí entre Sérgio Frias e Rodrigo Capello e Sérgio Frias. Bem, minha gente, esse é o assunto que eu gostaria de abordar agora, e no Radar Vascaíno volta a qualquer momento. Um forte abraço para você e a gente se vê. Valeu!